Olá pessoal, tudo bem? A partir de hoje nós vamos dar início a uma série de estudos sobre as revoluções burguesas que aconteceram na Europa. E nesse primeiro momento nós vamos falar da Inglaterra do século XV e XVI. Só que para darmos início a esses estudos, nós temos que entender o contexto inglês dessa época. Temos que entender como a população vivia, temos que entender como os reis se comportavam, como o poder era manipulado, enfim, qual a situação dos pobres e dos ricos e o que eles passavam e viviam nessa época. Então vamos iniciar aqui, pessoal, esse momento com a situação inglesa. Então repara bem, pessoal. A Inglaterra do século XV e XVI ela era extremamente complexa. Nos últimos anos, por exemplo, do século XV e já no início do XVI, algumas mudanças começaram a atingir o espaço agrário inglês, ou seja, o espaço rural. Ao menos durante os 100 anos anteriores àquele período, pode-se dizer que os camponeses ingleses conseguiram viver fora das pesadas relações de servidão características do feudalismo em sua forma mais clássica. Então vocês têm que lembrar aí que o feudalismo, pessoal, nessa época estudando, ele ainda existia. De uma forma, digamos, mais arrastada, de uma forma mais rasteira, digamos assim, mas ele ainda existia na Europa. Naqueles tempos, a terra raramente trocava de mãos, passava por herança de pai para filho e era cultivada por meios tradicionais, servindo para o sustento de uma só família. A quase totalidade dos camponeses gozava do direito de propriedade sobre as terras, independentemente do título jurídico em que se estivesse baseado esse direito. Um pequeno número deles já trabalhava em troca de salários, recebendo ainda uma habitação a qual estava ligado uma área de 4 ou mais hectares. Além disso, todos podiam usar terras comuns, onde pastava o gado e onde extraíam a lenha para o combustível ou para as construções de suas casas, estábulos, enfim. Só que é bom lembrar ainda que o poder do senhor feudal não lhe vinha apenas da posse e extensão das terras, mas e principalmente do número de seus súditos. Por isso mesmo, os interesses desses senhores estavam em manter um grande número de camponeses em seus domínios. Esse estado de coisas relativamente favoráveis aos camponeses durou até o final do século XV. E a partir daí deu-se uma grande virada, e essas relações ainda feudais começaram a ser dissolvidas. Como consequência, um número de pessoas sem qualquer direito foi lançado ao mercado de trabalho. E por que isso teria acontecido? A quais interesses essas mudanças iam atender? No que dizia respeito, o próprio rei, na esperança de manter e ampliar o seu poder, usava da força para dissolver as relações de vassalagem, ou seja, separar os seus vassalos dos seus suzeranos, com seus multiplicados vínculos de poder, tentando com isso colocar todos sob o seu domínio absoluto. Então a crise do feudalismo, ela trazia o poder fragmentado e fazia com que se concentrasse na mão de um rei apenas. E nisso, pessoal, como vocês já viram lá na aula passada no 7º ano, foi a formação do absolutismo, a transferência dos poderes dos antigos senhores feudais para os reis que agora dominavam. Então repara bem, o grande senhor feudal, por sua vez, ele passou a usurpar as terras comuns, além de expulsar os camponeses de suas terras. Em lugar deles, a época dos famosos cercamentos na Inglaterra, eram colocados as ovelhas para se criar nesses ambientes. Então, aos poucos, essa agricultura, essa plantação que se dava nas terras dos senhores feudais, elas foram diminuindo. E, em troca, os grandes proprietários de terras foram colocando as ovelhas para a produção da lã. Esse processo decorria diretamente do desenvolvimento das manufaturas para a produção da lã, de tecidos, enfim. Essas terras cercadas comuns e os camponeses que foram expulsos, eles foram direcionados para as cidades. Agora eles saíram do campo nesse profundo êxodo rural e foram para as cidades. Um outro fator que acelerou esse processo de transformação do campo, das cidades,
foi o imenso saque dos bens da Igreja Católica, que ocorreu por volta de 1536, 1540, quando a reforma atingiu a Inglaterra. Mas de que reforma nós estamos falando, quem lembra? Sem entrar nos detalhes que poderiam ser uma outra aula de história, pode-se dizer que a reforma ela foi um movimento demasiadamente grande que ocorreu na Europa, visando reduzir o poder e os abusos da Igreja Católica, aquela reforma de Lutero, aquela reforma de Calvino, certo? Fazendo com que os abusos da Igreja fossem cessados, que a Bíblia fosse traduzida do alemão do latim para o alemão, e assim sucessivamente. As novas relações sociais que ocuparam o lugar daquelas que caracterizavam o feudalismo, elas foram causa e consequência das mudanças que aos poucos atingiram espaço no campo inglês, lá na Inglaterra. E essas mudanças transformaram o solo em algo muito atraente para a aplicação do capital. Mas cabe perguntar aqui a vocês: quem eram os investidores? Quem foram aqueles primeiros capitalistas? As mudanças elas não se resumiam à expulsão dos camponeses, pois o resultado disso seria apenas a criação de grandes proprietários de terra. O que importa é saber que esses novos proprietários eles foram responsáveis pela construção de uma nova ordem social, em que não apenas a terra, mas também as pessoas foram transformadas em uma espécie de mercadoria passível de compra e venda. Então, assim, na Inglaterra, a origem desses investidores está ligada ao aparecimento do arrendatário capitalista. Esse personagem surgiu como decorrência de uma lenta evolução que poderia ser acompanhada a partir dos meados do século XVI. É importante notar que o colono, enquanto recebesse sementes, gado e instrumentos agrícolas de um senhor, já utilizava trabalhadores assalariados.